Capítulo 28. Tudo na viagem do dia seguinte era novo e interessante para Elizabeth, e sua animação era das melhores, pois vira a irmã bem disposta a ponto de afastar qualquer receio por sua saúde. E a perspectiva de uma viagem ao norte do país era constante fonte de alegria. Quando saíram da estrada principal para entrar na via que levava a Hunsford, todos os olhares buscavam a casa paroquial e cada volta do caminho era uma expectativa de vê-la. As estacas da cerca de Rosings Park limitavam um dos lados. Elizabeth sorriu com a lembrança de tudo o que ouvira a respeito de seus habitantes. Enfim, podia-se divisar a casa paroquial, o jardim descendo até a rua, a casa mais acima, a cerca verde e a sebe de loureiros. Tudo anunciava que haviam chegado. O Sr. Collins e Charlotte surgiram à porta e a carruagem parou no pequeno portão da qual partia uma pequena leia de cascalho, entre os acenos e sorriso de todos. Logo desceram todos do veículo, alegrando-se com o encontro. A Sra. Collins recebeu a amiga com imenso prazer, e Elizabeth ficava cada vez mais satisfeita por ter vindo ao ser recebida com tanto carinho. Percebeu de imediato que as maneiras do primo não se haviam alterado com o casamento. A cortesia formal era a mesma de antes, e ele a deteve por alguns minutos no portão para ouvir e responder suas perguntas a respeito de toda a família. Foram então, sem mais atrasos, exceto por ele chamar a atenção para a limpeza da entrada, levados para o interior da casa e tão logo chegaram ao vestíbulo, ele lhes deu pela segunda vez as boas-vindas. Com grandiosa formalidade, a sua humilde morada e diligentemente repetiu todos os oferecimentos de sua esposa para que se pusessem à vontade. Elizabeth estava preparada para vê-lo em sua glória e não podia deixar de imaginar que, ao mencionar as boas proporções da sala, seu aspecto e sua mobília, ele se dirigia, sobretudo, a ela, como desejando fazê-la perceber o que perdera ao recusá-lo. Mas, ainda que tudo parecesse limpo e confortável, ela não foi capaz de presenteá-lo com qualquer sinal de arrependimento e olhava para a amiga perguntando-se como ela podia ter um ar tão animado com aquele tipo de companheiro. Quando o Sr. Collins dizia algo de que a mulher poderia, com razão, se envergonhar, o que sem dúvida não era raro, ela involuntariamente dirigia o olhar para Charlotte. Uma ou duas vezes percebeu um leve rubor, mas em geral Charlotte, sensata, nada ouvia. Depois de estarem sentados por tempo suficiente para apreciar todas as peças de mobília da sala, do aparador ao guardar o fogo, fazer um relatório da viagem e de tudo o que acontecera em Londres, o Sr. Collins convidou-os para uma volta pelo jardim, que era grande e bem traçado e do qual ele se encarregava pessoalmente de cuidar. Trabalhar no jardim era um de seus prazeres mais respeitáveis. E Elizabeth admirou o ar sério com que Charlotte observou como era saudável aquele exercício e confessou encorajá-lo ao máximo. Ali, conduzindo-os através de todas as aleias e atalhos, pouco lhes permitindo um intervalo para que lhes fizesse os elogios que pedia. Ressaltava cada detalhe com minúcias capazes de suplantar qualquer beleza. Ele podia enumerar os campos em todas as direções e dizer quantas árvores havia no trecho mais distante. Mas, de todas as paisagens de que podia orgulhar seu jardim, a região ou o reino nada se comparava à visão de Rosings. Descortinada por uma abertura entre as árvores que margeavam o parque, quase defronte à sua casa. Era uma bela e moderna edificação, bem situada numa elevação do terreno. Do jardim, o Sr. Collins os teria levado a percorrer seus 2 pastos,
Mas as senhoras, sem os sapatos adequados para enfrentar os restos de uma geada, deram meia volta. E enquanto Sir William o acompanhava, Charlotte levou a irmã e a amiga até a casa. Muitíssimo contente, era provável, por ter a oportunidade de mostrá-la sem a ajuda do marido. Era um tanto pequena, mas bem construída e adequada. E tudo estava disposto e arrumado com uma ordem e limpeza que Elizabeth creditou inteiramente a Charlotte. Quando era possível esquecer o Sr. Collins, havia em tudo um ar de grande conforto e, pela evidente satisfação de Charlotte, Elizabeth imaginou que ele deveria ser esquecido com alguma frequência. Já tinham dito que Lady Catherine ainda estava no campo. O assunto voltou enquanto jantavam, quando o Sr. Collins, juntando-se aos outros, observou: Pois então, a senhorita Elizabeth terá a honra de ver Lady Catherine de Bourgh no próximo domingo na igreja, e não preciso dizer que ficará encantada. Tudo nela é amabilidade e condescendência, e não duvido que a senhorita seja honrada com alguma atenção por parte dela depois de ter terminado o ofício. Praticamente, não hesito em dizer que ela a incluirá, com minha irmã Maria, em todos os convites com que nos honrará durante sua estada conosco. Seu comportamento para com minha cara Charlotte é encantador. Jantamos 2 vezes por semana em Rosings e nunca temos permissão para voltar a pé. A carruagem da sua senhoria é regularmente posta a nosso serviço. Melhor seria dizer uma das carruagens de sua senhoria, pois ela possui diversas. Lady Catherine é mesmo uma mulher muito respeitável e cordata, acrescentou Charlotte. É uma vizinha muito solícita. Muito acertado, minha cara, e isso é exatamente o que digo. Ela é a tipo de mulher em relação à qual nunca se pode ter suficiente deferência. Quando findou, Elizabeth, na solidão do seu quarto, precisou meditar sobre o grau de contentamento de Charlotte para compreender sua habilidade em orientar o marido e sua serenidade para lidar com ele, reconhecendo que fazia tudo muito bem. Quando findou, Elizabeth, na solidão de seu quarto, precisou meditar sobre o grau de contentamento de Charlotte para compreender sua habilidade em orientar o marido e sua serenidade para lidar com ele, reconhecendo que fazia tudo muito bem. Previu também como transcorreria sua visita, o calmo teor das ocupações que teriam, as aborrecidas interrupções do Sr. Collins e as alegrias das idas a Rosings. Sua fértil imaginação logo planejou tudo. Pela metade do dia seguinte, quando estava no quarto aprontando-se para um passeio, um ruído repentino pareceu colocar toda a casa em confusão. E depois de prestar atenção por alguns instantes, ouviu alguém subindo os degraus com muita pressa e chamando-a em voz alta. Abriu a porta e no patamar da escada viu Maria, que sem fôlego e agitada exclamou: Elisa, Elisa, por favor se apresse e venha à sala de refeições, porque há algo que precisa ser visto. Não vou lhe dizer o que é. Corra e desça agora mesmo. Elizabeth fez perguntas em vão. Maria nada mais lhe diria. E correram as duas para a sala de refeições que dava para a Alameda à procura daquela maravilha. Eram 2 senhoras num pequeno coche parado ao portão do jardim. E é só isto? Exclamou Elizabeth. Eu esperava pelo menos que os porcos tivessem invadido o jardim e vejo apenas Lady Catherine e a filha. Não é Lady Catherine, disse Maria um tanto chocada com o engano. A velha senhora é a senhora Jenkinson, que vive com elas. A outra é a senhorita de Bourgh. Olhe bem para ela, é uma criaturinha muito pequena. Quem poderia imaginar que ela fosse assim tão magra e frágil? Ela é terrivelmente rude por manter Charlotte do lado de fora com essa ventania. Por que não entra? Ah, Charlotte disse que ela nunca faz isso. É a maior honraria quando a senhorita de Bourgh entra numa casa. Gosto da aparência dela, disse Elizabeth, absorta em outros pensamentos. Parece doente e deprimida, e ela servirá muito bem para ele. Dará uma esposa muito adequada.
O Sr. Collins e Charlotte estavam de pé junto ao portão conversando com as senhoras, e Sir William, para a diversão de Elizabeth, estava parado à soleira da porta em solene contemplação da nobreza à sua frente, curvando-se a cada vez que a senhorita de Bourgh olhava naquela direção. Afinal, nada mais havia a ser dito. As damas se afastaram e os outros voltaram para casa. Mal o Sr. Collins viu as duas moças, começou a felicitá-las por sua boa sorte, o que Charlotte explicou dizendo terem sido todos convidados para jantar em Roses no dia seguinte. Capítulo 29. O triunfo do Sr. Collins, resultante de tal convite, era completo. Poder exibir a grandeza de sua benfeitora aos seus maravilhados visitantes e permitir que vissem sua cortesia para com ele e sua esposa era exatamente o que sonhara. E que a oportunidade de fazê-lo lhe fosse dada tão depressa era tamanho exemplo da benevolência de Lady Catherine, que sua admiração não tinha limites. "Confesso", disse ele, "que não teria ficado de modo algum surpreso se sua senhoria nos convidasse para tomar chá e passar a tarde de domingo em Roses. Até mesmo esperava, conhecedor que sou de sua amabilidade, que isso acontecesse. Mas quem poderia prever uma gentileza como esta? Quem poderia imaginar que receberíamos um convite para jantar lá? E além do mais, um convite que incluísse todo o grupo, tão imediatamente depois de sua chegada." "Sou quem menos se surpreende com o que houve", retrucou Sir William, "devido ao conhecimento de como são as atitudes dos realmente grandes que minha posição na vida me permitiu adquirir. Entre os da corte, tais exemplos de elegância, de maneiras não são incomuns." Durante todo o dia ou na manhã seguinte, quase nenhum outro assunto surgiu além da visita a Roses. O Sr. Collins os instruía com muito cuidado a respeito do que deveriam esperar, a fim de que a visão de tantos quartos, tantos servos e tão esplêndido jantar não os deixassem boquiabertos. Quando as damas se retiraram para se preparar, ele disse a Elizabeth: "Não fique constrangida, minha cara prima, quanto aos seus trajes. Lady Catherine nem de longe requer de nós a elegância no vestir com que ela e a filha se apresentam. Eu a aconselharia a simplesmente usar o que houver de melhor entre suas roupas. Não é a ocasião para algo mais. Lady Catherine não pensará o pior a seu respeito por estar vestida com simplicidade. Ela gosta de preservar as diferenças de nível." Enquanto se vestiam, ele foi 2 ou 3 vezes bater às diversas portas para recomendar-lhes que se apressassem, pois Lady Catherine tinha sérias objeções a que a fizessem esperar pelo jantar. Tão formidáveis observações relativas à sua senhoria e seu estilo de vida apavoraram bastante Maria Lucas, que pouco frequentara a sociedade, e a moça aguardava sua entrada em Roses com a mesma apreensão que sentira seu pai quando da sua apresentação à corte em St. James. Como fazia bom tempo, fizeram uma agradável caminhada pelo parque, de quase meio milha. Cada parque tem sua beleza e suas paisagens, e Elizabeth teve muito a apreciar, embora não compartilhasse do deslumbramento que o Sr. Collins esperava que o cenário inspirasse, e pouco tinha sido afetada por sua enumeração das janelas na fachada da casa e sua narrativa de quanto todo aquele espetáculo custara a Sir William de Bourgh. Ao subirem os degraus para o vestíbulo, o alarme de Maria crescia, e cada instante o mesmo Sir William não parecia de todo calmo. A coragem de Elizabeth não a abandonou. Ela nada ouvira a respeito de Lady Catherine que lhe atribuísse extraordinários talentos ou virtudes miraculosas e acreditava poder testemunhar sem qualquer nervosismo uma simples ostentação de dinheiro ou nível social.
Do saguão de entrada, cujas belas proporções e bem acabados ornamentos, o Sr. Collins ressaltou com ar elevado. O grupo seguiu os criados através de uma antecâmara até a sala onde se encontravam Lady Catherine, a filha e a Sra. Jenkinson. Sua senhoria, com grande condescendência, ergueu-se para recebê-los, e como a Sra. Collins combinara com o marido que as formalidades da apresentação lhe caberiam, tudo foi feito da maneira adequada, sem quaisquer desculpas e agradecimentos que ele consideraria necessários. Apesar de ter estado em St. James, Sir William estava tão absolutamente aterrado com a suntuosidade que o circundava que mal teve coragem para fazer uma grande referência e sentou-se sem dizer uma palavra. Sua filha, apavorada a ponto de quase perder os sentidos, sentou-se na ponta da cadeira, não sabendo para onde olhar. Elizabeth pouco se abalou com a cena e foi capaz de observar com calma as 3 damas à sua frente. Lady Catherine era uma mulher grande e alta, de traços muito marcantes, que devia ter sido bela. Seu ar não era conciliatório, nem a forma com que os recebia permitia aos visitantes esquecer pertencerem a um nível inferior. Não era o silêncio que a tornava terrível, mas o que quer que dissesse era proferido num tom autoritário que sublinhava sua arrogância, o que no mesmo instante trouxe o Sr. Wickham à lembrança de Elizabeth, e pela observação do dia, ela acreditou que Lady Catherine era exatamente como ele havia descrito. Quando, depois de examinar a mãe, em cujas atitudes e comportamento logo descobriu alguma semelhança com o Sr. Darcy, voltou os olhos para a filha. Quase partilhou da mesma perplexidade de Maria ao vê-la tão magra e tão pequena. Não havia, fosse no corpo ou no rosto, qualquer semelhança entre as 2 damas. A senhorita de Bourgh era pálida e doentia. Seus traços, embora não feios, eram insignificantes, e ela falava muito pouco, a não ser em voz baixa com a Sra. Jenkinson, cuja aparência nada tinha de notável e que estava totalmente absorta, ouvindo o que ela dizia e arrumando a posição de um biombo para lhe proteger os olhos. Depois de alguns minutos sentados, foram todos levados a uma das janelas para apreciar a vista, com o Sr. Collins se encarregando de salientar seus encantos a Lady Catherine, gentilmente informando-os de que o verão tornava tudo aquilo muito mais atraente. O jantar foi ainda melhor do que o previsto, com a presença de todos os criados e todos os objetos de prata prometido pelo Sr. Collins. E como também previra, ele se sentou à cabeceira da mesa, a pedido de sua senhoria, e parecia sentir-se como se a vida nada pudesse lhe oferecer de melhor. Trinchou, comeu e elogiou, com maravilhado entusiasmo, e cada prato era aplaudido, primeiro por ele e a seguir por Sir William. Então, recomposto o suficiente para fazer eco a tudo o que dizia o genro, de uma forma que Elizabeth se perguntou se Lady Catherine seria capaz de suportar. Mas Lady Catherine parecia satisfeita com a excessiva admiração e deu vários sorrisos graciosos, sobretudo quando qualquer prato à mesa representava para eles uma novidade. Os temas da conversa não eram muitos. Elizabeth dispunha-se a falar sempre que havia uma abertura, mas estava sentada entre Charlotte e a senhorita de Bourgh, a primeira dedicando-se a ouvir Lady Catherine e a segunda sem dizer uma palavra durante toda a refeição. A Sra. Jenkinson ocupava-se sobretudo em observar o pouco que comia a senhorita de Bourgh, insistindo para que provasse mais um prato e receando que a moça estivesse indisposta. Para Maria, falar estava fora de cogitação, e os cavalheiros nada fizeram além de comer e admirar. Quando as damas voltaram à sala de estar, pouco havia a ser feito além de ouvir Lady Catherine falar, o que ela fez sem qualquer interrupção até que veio o café.
dando sua opinião a respeito de todos os assuntos de uma forma tão definitiva que deixava claro não estar acostumada a ter seu julgamento contestado. Interrogou Charlotte quanto aos seus afazeres domésticos com familiaridade e em detalhes. Deu-lhe uns 100 números de conselhos sobre como lidar com todos eles. Disse-lhe como tudo deveria ser tratado numa família pequena como a dela e instruiu-a quanto aos cuidados com as vacas e as aves. Elizabeth percebeu que não escapava à atenção daquela grande dama qualquer tema que lhe desse a oportunidade de ditar ordens. Nos intervalos da sua conversa com a senhora Collins, ela fez uma série de perguntas a Maria e Elizabeth, mas, sobretudo, a última, cuja família não conhecia e que observou a senhora Collins ser uma moça muito gentil e bonita. Perguntou-lhe em momentos diversos quantas irmãs tinha, se eram mais velhas ou mais moças, se alguma deveria se casar em breve, se eram belas, onde haviam sido educadas, que tipo de carruagem tinha seu pai e qual o sobrenome de solteira de sua mãe. Elizabeth sentiu toda a impertinência contida naquelas perguntas, mas respondeu com muita serenidade. Lady Catherine observou então: os bens de seu pai serão herdados pelo Sr. Collins, creio. No que lhe concerne, disse voltando-se para Charlotte, fico feliz por isso, mas de outro modo não vejo razão para que se deserde a descendência feminina. Isso não foi considerado necessário na família de Sir Lewis de Bugor. Sabe tocar e cantar, senhorita Bennet? Um pouco. Então, um dia desses teremos prazer em ouvi-la. Nosso instrumento é excelente, provavelmente superior ao... Terá a oportunidade de experimentá-lo em breve. Suas irmãs tocam e cantam? Uma delas. Por que todas não aprenderam? Deveriam ter todas aprendido. Todas as moças Webb tocam e o pai delas não tem uma renda tão boa quanto o seu. Sabem desenhar? Não, de modo algum. Como? Nenhuma de vocês? Nenhuma. Isso é muito estranho, mas imagino que não tiveram a oportunidade. Sua mãe deveria tê-las levado à cidade em todas as primaveras para que se aperfeiçoassem. Minha mãe não teria objeções, mas meu pai detesta Londres. Sua preceptora as abandonou? Nunca tivemos uma preceptora. Sem preceptora. Como foi possível? 5 filhas criadas em casa sem uma preceptora? Nunca ouvi tal coisa. Sua mãe deve ter sido uma verdadeira escrava da sua educação. Elizabeth mal conseguiu deixar de sorrir ao afirmar que não havia sido o caso. Então, quem as educou? Quem cuidou de vocês? Sem uma preceptora, vocês devem ter sido negligenciadas. Em comparação a algumas famílias, acredito que fomos. Mas entre nós, as que quiseram aprender, nunca faltaram os meios. Sempre fomos encorajadas a ler e tivemos todos os professores necessários. As que preferiram o ócio foram deixadas por conta própria. Sim, sem dúvida. Mas é isso que uma preceptora pode evitar, e se eu tivesse conhecido sua mãe, teria insistido muitíssimo para que contratasse uma. Eu sempre disse que nada pode ser feito em termos de educação sem um direcionamento constante e regular, e somente uma preceptora é capaz disso. É maravilhoso saber quantas famílias pude ajudar dessa forma. Sempre fico contente vendo uma jovem bem colocada. 4 sobrinhas da senhora Jenkinson estão extremamente bem empregadas por meu intermédio, e não faz muito tempo que recomendei outra jovem que me tinha sido mencionada por mero acaso e com quem a família está encantada. Senhora Collins, já lhe contei que Lady Metcalfe me visitou ontem para agradecer. Ela achou a senhorita Pope um tesouro. Lady Catherine, disse ela, a senhora me deu um tesouro. Alguma de suas irmãs foi apresentada à sociedade, senhorita Bennet? Sim, senhora. Todas. Todas? Como as 5 de uma vez? Muito estranho. E a senhorita é apenas a segunda. As mais moças apresentadas antes de se casarem as mais velhas. Suas irmãs menores devem ser muito jovens. Sim,
A mais moça ainda não completou 16. Talvez ela seja jovem demais para frequentar a sociedade, mas, na verdade, senhora, acredito ser muito cruel para com as irmãs menores não lhes permitir sua cota de vida social e diversões, caso as mais velhas não tenham meios ou inclinação para se casarem cedo. A caçula tem tanto direito aos prazeres da juventude como a primogênita, e ser mantida em casa por esse motivo, acredito que não seria uma boa maneira de incentivar a amizade fraterna ou a delicadeza de sentimentos. Ora, palavra de honra, disse sua senhoria. Para alguém tão jovem, suas opiniões são dadas com muita firmeza. Diga-me, que idade tem? Com 3 irmãs menores já crescidas, retrucou Elizabeth sorrindo. Vossa senhoria não deve esperar que eu a declare. Lady Catherine pareceu um tanto perplexa por não receber uma resposta direta e Elizabeth suspeitou ter sido a primeira criatura capaz de ousar a não levar a sério tal majestosa impertinência. Não pode ter mais de 20 anos, estou certa, portanto não precisa esconder a idade. Ainda não fiz 21. Quando os cavalheiros se juntaram a elas e terminou o chá, armaram-se as mesas de jogo. Lady Catherine, Sir William e o casal Collins sentaram-se à de quadrilha, e como a senhorita de Bourgh preferiu jogar cassino, as 2 moças tiveram a honra de ajudar a senhora Jinxon a compor as duplas. A mesa foi superlativamente aborrecida. Raríssimas sílabas foram pronunciadas que não se relacionassem com o jogo, salvo quando a senhora Jinxon expressava seus temores por estar a senhorita de Bourgh com muito calor ou muito frio, ou ser a luz excessivamente ou insuficiente. Muito mais aconteceu na outra mesa. Lady Catherine falou a maior parte do tempo, apontando os erros dos 3 outros ou contando alguma história sobre si mesma. O Sr. Collins ocupava-se concordando com tudo que dizia a sua senhoria, agradecendo-lhe por qualquer ficha que ganhasse e desculpando-se quando acreditava ter ganho demais. Sir William não disse muito, armazenando na memória casos e nomes nobres. Quando Lady Catherine e a filha consideraram ter jogado o quanto queriam, as mesas foram desfeitas e a carruagem oferecida à senhora Collins, aceita com gratidão e mandada preparar no mesmo instante. Agruparam-se então todos junto à lareira para ouvir Lady Catherine determinar que tempo faria no dia seguinte. Dessas informações foram arrancados pela chegada do coche e com muitos discursos de agradecimento por parte do Sr. Collins e outras tantas reverências de Sir William. Partiram-se todos. Tão logo chegaram à porta da casa, Elizabeth foi chamada pelo primo para dar uma opinião a respeito de tudo o que vira em Roses e, pelo bem de Charlotte, tornou-a mais favorável do que na verdade considerava. Mas seus comentários, mesmo lhe tendo custado algum esforço, de modo algum satisfizeram o Sr. Collins, que logo se sentiu obrigado a tomar o seu cargo os louvores à sua senhoria.